Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live, ao nosso canal, ao nosso encontro semanal. A oportunidade preciosa que temos, que Deus nos concede para podermos glorificar o nome dele, para podermos aqui entrar em comunhão uns com os outros e principalmente em comunhão com ele. Boa noite aos que estão chegando, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje eu aproveito para deixar um recado àqueles que estão aqui se comunicando conosco, que nós acabamos não optando ou programando, mas por força das circunstâncias, a nossa live hoje acabou acontecendo meia hora antes, ao invés das 19h30 às 19 horas. Confesso para vocês que nós acabamos ali nos confundindo na hora de fazer o anúncio desta live e quando eu me dei conta eu já havia publicado e também mandado convites individuais para muitos de vocês. Então acabei optando realmente por manter esse horário das 19 horas, porque nós entendemos também que como somos aqui usados, somos instrumentos do Altíssimo para a divulgação da sua mensagem, nada acontece por acaso. Eu e minha esposa paramos, refletimos, oramos e chegamos à conclusão que se isso aconteceu dentro do propósito para o qual nós estamos voltados, que é pregar a palavra, é porque essa era a vontade de Deus, para que essa mensagem, sendo iniciada meia hora antes, pudesse ser entregue e pudesse alcançar alguém que muito precisa ouvi-la. Essa mensagem é para todos, essa mensagem é para você e essa mensagem é também em especial para alguém que Deus colocou à frente do celular para ouvir. Hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 13 do Evangelho de João. Nós faremos a pregação expositiva desta passagem bíblica, aonde Jesus lava os pés dos seus discípulos, aonde ele é traído por Judas, aonde ele anuncia a negação de Pedro. É uma passagem emblemática dentro do Evangelho de João e dentro das Sagradas Escrituras, passagem que antecede os momentos em que ocorrerá a crucificação de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Antes de nós darmos início à nossa mensagem, é interessante que nós façamos, como em todas as ocasiões nós temos feito, uma breve recordação acerca daquilo que é o Evangelho de João. É importante que nós recordemos os motivos que fizeram com que o apóstolo João escrevesse a sua mensagem, deixasse registrado o seu Evangelho. Nós temos, ao longo do cânon do Novo Testamento Bíblico, 4 evangelhos. 3 deles são conhecidos como evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, e tem esta denominação, esta classificação dentro do ponto de vista acadêmico e teológico, porque esses 3 evangelhos, eles têm uma mesma perspectiva, uma mesma visão, sinópticos, do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de João, ele se diferencia dos 3 demais, não que ele seja melhor que os outros, mas ele complementa esses 3 magníficos evangelhos que têm a definição de sinótico, na medida em que João traz passagens que nós não encontramos nesses 3 evangelhos e na medida em que ele tem uma visão mais espiritual, mais teológica, mais profunda no sentido transcendente da pessoa de Jesus. Os 4 evangelhos culminam com o clímax da revelação divina, que é a manifestação de Deus na forma de homem, encarnando e habitando entre nós na pessoa de Cristo. Os 4 evangelhos concluem que Cristo é o Messias, é o enviado, o prometido de Deus, é o Filho de Deus e o próprio Deus que habitou entre nós. Mas João tem uma preocupação particular em provar essas afirmações que nós acabamos de fazer, em desenvolver uma tese aos seus leitores para mostrar que de forma inequívoca Cristo é o Filho de Deus e o próprio Deus. E por que essa preocupação particular de João? O Evangelho de João foi o último dos evangelhos a ser escrito, já no final do século I,
quando a igreja primitiva, que já tinha algumas décadas de existência, começava a ganhar mais volume, a se encorpar e também a absorver a influência de alguns conhecimentos de ordem esotérica, de ordem mística, de ordem religiosa, que já existiam nas regiões por onde a igreja crescia, que faziam parte do Império Romano e que foram parte também do mundo grego. Essas influências de ordem religiosa, teológica, mística, eram provenientes, na sua maioria, do gnosticismo, que era uma parte da filosofia e do pensamento grego que entendia que tudo que era espiritual era essencialmente puro e que tudo que era material era essencialmente impuro. Isso tinha profundas implicações, porque dentro dessa visão gnóstica, que tinha uma série de subdoutrinas ou de subfilosofias dentro dela, como por exemplo o hebionismo, o docetismo, o arianismo, o eustaquismo, foram na verdade a heresia de Cerinto e foram na verdade desdobramentos que foram surgindo ao longo do tempo, inclusive algumas décadas e até alguns séculos depois de João escrever o seu evangelho. Mas o fato é que o gnosticismo em si, admitindo que tudo que era espiritual era essencialmente puro, que tudo que era material era essencialmente impuro, não podia conceber que Cristo, sendo Deus e sendo, portanto, perfeito, tivesse encarnado e tivesse se feito homem. E também imaginava que se ele tivesse de fato encarnado, ele não poderia ser perfeito, não poderia ser Deus. Então, estas contradições que vinham da crença equivocada do gnosticismo de que tudo que era espiritual era puro e tudo que era material era impuro e que não poderia vir esta mistura, esta hibridização de uma forma harmônica, é que João resolve escrever o seu evangelho para provar que Cristo de fato é Deus, que sendo Deus ele também encarnou e que quando ele esteve encarnado ele era plenamente homem, mas também era plenamente Deus. E João faz uma tese onde ele mostra de uma maneira inequívoca e convincente quem de fato Jesus é. Ele apresenta ao longo do seu evangelho 7 sinais, os quais ele assim descreve para mostrar, através dos prodígios que esses sinais representam, a natureza divina de Jesus. Ele elenca esses 7 sinais, colocando em primeira ordem a transformação da água em vinho, depois a cura do filho do oficial do rei, uma cura feita à distância, depois ele faz no tanque de Betesda, depois Jesus multiplica pães e peixes para uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, depois ele anda sobre as águas, depois Jesus ele cura um cego de nascença e depois ele ressuscita Lázaro. Então são 7 sinais: a multiplicação da água e vinho, a cura do filho do oficial do rei, do deficiente no tanque de Betesda, a multiplicação dos pães, o andar sobre as águas, a cura do cego e a ressurreição de Lázaro. Só repassando, porque às vezes a gente até se confunde diante da grandiosidade e da beleza e da magnitude desses sinais. E há também outras 7 autodeclarações de Jesus, que são chamados Eu Sou, os famosos Eu Sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Para o judeu, esta expressão eu sou era a própria declaração da pessoa como Deus. Então Cristo, ele fazia sinais e milagres que davam provas da sua natureza divina, e ele também se autodeclarava a Deus e associava a esta expressão eu sou, que nos remete à sarça ardente dos tempos de Moisés, quando Deus se manifestou a ele através de uma teofania no deserto, e foi questionado por Moisés sobre como Moisés deveria dizer ao povo que acerca do nome do Deus que a ele se revelou. Foi quando Deus disse a Moisés
eu sou o que sou, que de uma maneira reduzida ficaria simplesmente eu sou. Então Jesus, ele faz uma ligação da sua pessoa com a pessoa do Deus do Antigo Testamento, aquele a quem podemos chamar de Deus Pai, mostrando que ele, o Deus Filho, é a mesma pessoa também de Deus Pai. Então é nesse contexto que se desenvolve o Evangelho de João, dentro de uma série de colocações que mostram a divindade de Jesus e que provam para o leitor que o conhecimento gnóstico que contaminava a igreja naqueles tempos, ele não tinha fundamento diante dos testemunhos que foram dados pelo apóstolo do amor, que é assim que também é conhecido o apóstolo João. Feito essa introdução, nós vamos então nos preparar para dar início à nossa pregação expositiva do capítulo 13 do Evangelho de João. Eu estou me utilizando da Bíblia na versão NVI, que é a chamada Nova Versão Internacional. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, isso vai ajudar muito a sua reflexão, mesmo que a sua Bíblia não seja da mesma versão que a minha. A versão NVI eu acabei escolhendo porque é uma versão que tem uma linguagem mais simples, principalmente no sentido de facilitar o entendimento daqueles que estão agora iniciando a caminhada cristã. E é também uma versão com uma linguagem satisfatória e agradável para aqueles que já são iniciados e para aqueles que fazem também um estudo técnico, teológico da própria Bíblia. Eu e minha esposa somos estudantes de teologia, estamos aí às portas de nos formar e nós nos utilizamos rotineiramente dessa versão. Eu gosto muito também das versões da Almeida, que tem uma linguagem um pouco mais erudita, um pouco mais, digamos, com alguns preciosismos da linguagem, mas essa versão aqui, ela também nos dá uma compreensão muito boa e uma visão muito clara dos fatos que estão aqui narrados. Antes de dar início, nós vamos fazer uma oração e aí entraremos definitivamente na nossa exposição. Senhor, peço a Ti, mais uma vez, para que me dê a iluminação necessária para que eu possa ter a compreensão devida de cada palavra que eu encontrar ao longo de cada passagem que eu ler. Peço também que por meio do Seu Santo Espírito eu não só tenha a iluminação, mas tenha também a devida inspiração para poder transmitir aquilo que compreendi daquilo que aprouve ao Senhor me revelar. Peço também para que o Teu Santo Espírito esteja iluminando as mentes e os corações de todos aqueles que estiverem a nos ouvir, para que as minhas palavras sejam as Tuas palavras e para que estas palavras, penetrando pelos ouvidos, chegando às mentes e aos corações, possam encontrar ali um solo fértil, aonde, sobre a ação radiante da luz do Teu Santo Espírito, essas palavras como sementes possam ali germinar e frutificar, dando os frutos para 100, para 60 e para 30, para a glória do Teu nome e para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. É que eu te peço, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, pessoal, vamos dar início, então, à nossa pregação expositiva do capítulo 13 do Evangelho de João. Nós vamos fazer a leitura da primeira passagem que tem como título Jesus lava os pés dos discípulos. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus:
Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Essas são as palavras que nós encontramos na primeira passagem, na primeira perícope do capítulo 13 do Evangelho de João. Essa passagem nos traz profundos ensinamentos acerca do estilo de vida e do propósito do viver do cristão. Claro que tudo isso fazendo de Jesus um exemplo e nós como espelhos que devem refletir a imagem de nosso Mestre. Nós vemos na primeira passagem, no primeiro versículo dessa passagem, uma série de ensinamentos que vale a pena nós esmiuçá-los e analisarmos um a um. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nós vemos ao longo do Evangelho de João, e aqui novamente se repetindo nessa passagem, João enfatizando o evento da festa da Páscoa. A Páscoa, nós sabemos, é uma festa originalmente judaica e que marcava a saída do povo de Deus que estava cativo do Egito em direção à terra de Canaã, peregrinando durante 40 anos pelo deserto. Foi lá, naquela Páscoa, na primeira Páscoa, que a figura de um cordeiro, do cordeiro pascal, daquele que morreria de forma substitutiva ou vicária no lugar de alguém, foi ali personificada. Nós já tivemos também, é importante lembrar, no sacrifício de Isaac, a figura de um cordeiro, fazendo a substituição de Isaac, o primogênito que seria sacrificado por Abraão, e sendo ali substituído por um cordeiro. Mas, no sentido de remissão de pecados e de libertação, este cordeiro que foi ali imolado nas terras do Egito, é o que melhor personifica a figura de Jesus. A Páscoa, que é muitas vezes lembrada por João ao longo do seu evangelho, é justamente uma maneira de trazer à memória do leitor a figura do cordeiro que precisa morrer, daquele que precisa ter o seu sangue derramado para que outros possam viver, para que nós, em particular, possamos encontrar vida, ao invés de sermos mortos. Então, João evoca esta figura, esta lembrança da festa da Páscoa, porque a Páscoa tem um significado especial para os judeus, significado de liberdade e expectativa da chegada de um libertador. A Páscoa era uma festa de esperança para o povo judeu e uma festa que trazia também tensão para os romanos, porque sempre havia a tensão de haver alguma revolta, de surgir algum suposto Messias, alguém que quisesse fazer a libertação
política e militar do povo de Deus, do jugo romano. Mas aquele que estava para morrer nessa festa era o Messias, que havia sido anunciado, que nos livraria da escravidão do pecado e não do jugo romano. Então João aqui diz, um pouco antes da festa da Páscoa, e aí nós vemos, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nós vemos aqui dois verbos no particípio. Nós vemos aqui João colocando, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aqui fica clara a ideia de que Jesus sempre soube, assim como Jesus sempre amou. Jesus sempre soube que chegaria o tempo em que ele iria deixar este mundo, assim como ele também amou, amava e sempre amou aqueles que são seus. Esses verbos no particípio nos dão uma ideia de uma atitude e de um sentimento em longitude. Algo que não se inicia nesse momento, mas que já existia e que continuará a existir. Então nós vemos aqui Jesus se preparando também psicologicamente para morrer, para ter que enfrentar a cruz que ele bem sabia que era o seu destino, o motivo pelo qual ele veio ao mundo, para que pudesse, através do seu sacrifício, nós sermos poupados, sermos salvos e termos a oportunidade de viver eternamente. E nós vemos aqui também que ele iria deixar este mundo e iria para o Pai. Quando nós vemos essa expressão, este mundo, e olhamos para a metanarrativa bíblica, é importante que nós entendamos que o sentido de mundo é de uma realidade decaída, uma realidade aonde jaz o maligno, uma realidade onde os valores de Deus e os princípios cristãos não são valorizados. E era este mundo que ele iria deixar, justamente um mundo que não gosta de Deus. E ele deixaria esse mundo para ir para o Pai. E aqui também nos diz que ele amou os seus que estavam no mundo. Enquanto Cristo tem os seus que estão no mundo e ele os ama, o mundo também tem os seus e também os ama. Quando falamos em mundo, não estamos falando do planeta Terra, mas um sistema de valores corrompidos e operados pelo diabo. Deus tem os seus e o diabo tem os deles. E nós sabemos também pelas Escrituras, a primeira carta de João, capítulo 2, que diz: quem ama o mundo e as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Hoje nós vamos falar muito a respeito do amor, nessa passagem, nesse capítulo. E nós vemos que há o amor do Pai e há também as coisas do mundo, para não dizer o amor do mundo. Visto que o amor é um sentimento divino, visto que Deus é amor. E nós vemos, o mundo tem os seus, e neste mundo Cristo tem os dele. E mesmo os seus, quando estão nesse mundo, Cristo os ama e os ama até o fim. Quando a Bíblia nos diz que Cristo amou-os até o fim, é porque Cristo nos ama de uma forma incondicional. Não é até a primeira briga, até a primeira disenção, até o primeiro desentendimento. Não, é até o fim. E nós sabemos que Cristo é eterno, que Cristo não tem fim e que, portanto, o seu amor por nós durará para sempre. Nós vamos falar um pouco mais sobre a importância do amor ao longo da nossa exposição e também sobre a perenidade do amor em detrimento dos dons, em detrimento de outras virtudes elevadas do ponto de vista cristão. Mais adiante. Na sequência nós vemos, estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus.
Quando nós olhamos para os evangelhos sinóticos, nós temos, se não me falha a memória, no evangelho de Lucas, o relato de que Judas, antes da ceia, ele já havia procurado as autoridades judaicas para justamente tramar, conspirar e combinar a entrega de Jesus. E também havia sido ali estabelecido um preço devido para que ele fizesse a traição. Tudo isso não é surpresa, tudo isso já havia sido anunciado desde os tempos do Antigo Testamento, particularmente essa traição que nós sabemos pelos relatos em paralelos nos evangelhos sinóticos, que se deu por 30 moedas de prata, que ela já havia sido anunciada pelo profeta Zacarias, cerca de 4 séculos e meio antes de Cristo. Portanto, tudo isso que está agora acontecendo não é surpresa para ninguém, mas simplesmente uma prova concreta da inspiração e da inerrância e da infalibilidade da palavra de Deus. Então nós vemos que Judas estava sendo induzido por Satanás para trair Jesus. Na sequência, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Esse versículo nos mostra a soberania de Cristo como sendo a própria soberania de Deus. Afinal de contas, o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, do poder de Cristo. Cristo sabia que vinha de Deus e sabia que estava voltando para Deus. Por quantas e quantas ocasiões nós não vimos Cristo justamente dizendo que Ele e o Pai são um, que quem vê a Ele, vê também ao Pai. Quem crê nele, crê também no Pai, dando uma ideia de unidade e uma ideia de equivalência da sua pessoa e da pessoa do Pai. Deus Filho e Deus Pai. Na sequência, depois dessa afirmação em que João fala que Jesus sabia que o Pai tinha colocado todas as coisas debaixo do seu poder, que ele viera de Deus e estava voltando para Deus, dando justamente uma ideia de soberania à pessoa de Jesus, divinizando Jesus, equiparando novamente a Deus, é que nós vemos o seguinte: levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. O que isso na prática significa? Nós vemos que Jesus, ele estava prestes a lavar os pés dos seus discípulos. É interessante que nós olhemos também para os evangelhos sinóticos, que há um relato em que, antes da ceia, os discípulos discutiam entre eles sobre quem seria o maior. Essa discussão, para saber quem seria o maior, muitos estudiosos, muitos comentaristas entendem que era uma maneira de saber também quem era o menor. Por quê? Se entendia e se tinha uma tradição de que quem fosse o menor seria aquele a quem estaria designada a função de lavar os pés dos demais. Como assim lavar os pés? Era comum na época, era um gesto de hospitalidade, quando você recebesse alguém na sua casa, você lavasse os pés dessa pessoa. Por quê? Todos ali transitavam em lugares inóspitos, em locais que não tinham um pavimento adequado, usando sandálias, dias e dias, muitas vezes caminhando, e era natural que os pés chegassem extremamente sujos. Era um hábito de hospitalidade e era também um gesto de higiene, visto que muitos eram recebidos em casa, se sentavam no chão, ao redor muitas vezes de uma mesa em forma de U ou de uma mesa circular, para que ali fizessem uma alimentação em conjunto. Então, por uma questão até de higiene, era feita a lavagem dos pés. E geralmente quem lavava os pés era um servo, era um escravo. Aqui, alguns comentaristas entendem que, assim que chegaram no local onde seria celebrada a ceia, e que os discípulos perceberam que não tinham nenhum servo, nenhum escravo, eles começaram a discutir entre eles para saber quem era o maior, no intuito de descobrirem quem era o menor, para saber quem que ficaria com a função ali
ao ver deles indigna de lavar os pés de todos. Jesus, em sua divina sabedoria, o que ele faz? Ele se levanta da mesa, tira sua capa e coloca uma toalha em volta dessa cintura. Essa cena, os comentaristas costumam dizer que é uma cena típica de um escravo se preparando para trabalhar. Veja que Jesus tira sua roupa, tira sua túnica, ele fica como se estivesse... Não perdeu? Caiu aqui o celular de uma das nossas redes aqui. Estamos de volta já. Gravação ao vivo acontece isso. Pode seguir? Pode seguir? Tá. Então, Jesus ele acaba colocando, ele tira a roupa, tira a túnica, ele coloca a capa em volta, e nesse ínterim, entre ficar sem a túnica e colocar a capa, ele fica de tanga. Isso era uma vestimenta típica de um escravo naquela época. Hoje, é claro que nós diríamos que isso é uma falta de respeito, é uma falta de recato, mas naquela ocasião, naquela época, naquela realidade, os escravos trabalhavam com uma tanga. Essa tanga mostrava justamente a condição daquela pessoa como servo, como escravo. E Jesus, ele se coloca nessa situação e se traja dessa maneira temporariamente, justamente para mostrar que ele estava ali para servir. Ele se levanta, tira a capa, coloca uma toalha na sua cintura e depois disso, ele derrama água numa bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Nós vemos nesse gesto, que mais tarde ele vai explicar, aquilo que é muitas vezes esquecido ao longo da própria teologia cristã. Muito se fala da cruz, mas se esquece de falar da bacia. Muito se fala da salvação, mas também se esquece de falar do serviço. Jesus aqui estava mostrando aos seus discípulos a sua vocação para servir. Por muitas e muitas vezes ele repetiu que ele não veio para ser servido, mas para servir. E aqui ele estava mostrando aquilo que ninguém queria fazer, aquilo que todos repudiavam, aquilo que os discípulos estavam querendo entre eles descobrir quem ficaria com esse ônus. Jesus, que era e que é o maior, toma para si. Aquilo que o mundo repudia, ele pega para si. E ele ali resolve fazer aquilo que seria o papel de um escravo. Ele, sendo Senhor, se coloca como escravo e não perde a dignidade, nós vamos ver. Então, ele faz ali um gesto servil, inclusive lavando os pés daquele discípulo que o iria trair, aquele que ele já sabia que seria o traidor. Imaginem vocês nessa situação, coloquem-se no lugar de Jesus e procurem refletir. O que vocês fariam se estivessem prestes a lavar os pés daquele que logo depois iria trair vocês? Mas Jesus não fez distinção ou acepção de pessoas. Ele lavou, inclusive, os pés de Judas. Na sequência, enquanto ele vai fazendo a lavagem de um a um, ele se achega até Simão Pedro e Pedro diz o seguinte a Jesus: Senhor, vais lavar os meus pés? Nós vemos aqui uma pergunta de Pedro, um tanto quanto sincera, mostrando falta de entendimento, mas ao mesmo tempo humildade, reconhecendo de uma forma sincera a sua condição de inferioridade diante daquele que é o maior de todos. E Jesus diz o seguinte a Pedro: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mas mais tarde, porém, entenderá. E de fato nós vamos ver que Jesus vai, ao longo da narrativa, explicando aos seus discípulos o significado desse ato, deixando para que eles comecem a gradualmente amadurecer no significado desse nobre gesto. Então nós vemos aqui que Pedro responde: não, insiste, não, nunca lavarás os meus pés, mostrando novamente
uma forma sincera e humilde de se portar diante de Jesus. Mas Jesus responde: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Essa frase é muito profunda, porque nós vemos aqui Jesus quebrando um paradigma de liderança. Desde os tempos antigos, desde eras imemoriais, o homem assume o papel de líder e exige dos seus liderados, dos seus subordinados, servidão. É o que nós vemos, tanto da parte dos governantes legitimamente eleitos, legitimamente escolhidos, quanto com relação àqueles que de uma forma tirana assumem o poder. Toda forma de liderança humana é voltada para se estabelecer um pacto de lealdade firmado na servidão. Eu, como líder, digo que você só terá parte comigo se você me servir. Mas Jesus quebra esse paradigma quando ele diz para Pedro: se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Você vê que o modelo de líder, de acordo com o reino de Deus, é totalmente contrastante com o modelo de liderança terreno e humano. O líder terreno, ele exige que os outros o sirvam. Para que os outros tenham parte com ele, eles precisam servi-lo. Já o líder do reino de Deus, ele diz que os outros só terão parte com ele se deixarem que ele possa servi-los. É uma total inversão de valores à luz da perspectiva humana e humanista. E eu te pergunto, que tipo de líder você é? Ou que tipo de liderança você exerce? Será que você está preparado para liderar dentro dos valores do reino de Deus, tendo Jesus como exemplo? Preparado para ser líder e servir, e não para ser líder e ser servido? É algo que devemos sempre refletir. Na sequência, Pedro então responde: Senhor, não lave apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Pedro sempre agindo de uma forma exagerada e muitas vezes mostrando também uma inocência. Na sequência, Jesus diz: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Aqui o que Jesus diz é algo profundamente espiritual. É claro que ele não está falando de higiene. É claro que ele não está falando de um banho no sentido sanitário ou no sentido natural. Aqui, quando ele diz que quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, porque todo o corpo está limpo, é uma maneira de dizer que aqueles que já vivem em comunhão com ele, eles já estão vivendo em santidade. Porém, pelo fato de nós vivermos em um mundo caído e sermos também inclinados pela própria natureza humana a muitas vezes andarmos em pecado, nós muitas vezes, apesar de estarmos com o corpo todo limpo, nós sujamos os pés. Então é isso que Jesus aqui explica. Não é necessário ali, naquele gesto simbólico que ele fazia, de lavar os pés, de mostrar a forma de servir, que é fazer com que o líder, mesmo que ele seja o maior, em certas ocasiões, ele precise se humilhar. Ele também usa essa passagem de uma forma parabólica, alegórica, para poder ensinar acerca do pecado, acerca da santificação. Mesmo depois que já nos convertemos e que procuramos andar nos caminhos que Cristo nos indicou, a vivermos conforme diz a palavra, muitas vezes nós nos desviamos. E é aí que nós nos sujamos, sujando os pés. Então, por isso que não é necessário lavar o corpo inteiro. Os pecados já estavam ali perdoados. Mas, vez ou outra, vivendo no mundo, estando inclinado a pecar, que é próprio da natureza humana, muitas vezes o pecado acontecia e sujava apenas a parte dos pés. Isso, na prática, é um convite a nós rotineiramente nos examinarmos e nos confessarmos, confessando exclusivamente a Deus, mostrando um arrependimento sincero para que sejamos por Ele perdoados e fiquemos assim justificados
limpos e imaculados, como se nunca tivéssemos pecados. Então, é necessário que regularmente lavemos os nossos pés. Lavando-os como? Através da confissão e do pedido de perdão acompanhado de arrependimento à pessoa de Deus. Como está em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda injustiça ou iniquidade. É o mesmo que pecado. E aqui ele continua: vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Vejam como é o pecado. Os pés haviam sido lavados. Teoricamente, todo o corpo estava novamente limpo, mas tinha um que ainda não estava com o corpo completamente limpo. E o que é que estava sujo? O coração, a mente. O pecado interior é algo que nós também devemos sempre nos preocupar. Quando nós pegamos os 10 mandamentos, não vou citá-los aqui, mas no 10º mandamento que diz não cobiçar, é importante que nós tomemos como exemplo aquilo que nós fazemos que só Deus vê. A cobiça ainda não é o pecado, a cobiça antecede o pecado, como a própria Bíblia nos diz na carta de Tiago. A cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, é importante que nós nos lembremos que muitas vezes há pecados que não são exteriormente revelados. Quando o indivíduo rouba, quando ele comete adultério, quando ele está cometendo, por exemplo, um pecado de idolatria. Tudo isso é visível, tudo isso é exterior. Agora, a cobiça, o desejo de matar alguém, porque nós lembramos que Jesus nos disse, quando falou aos seus discípulos no Sermão do Monte, quando ele aprimora e endurece a lei, ele diz: não matarás, contudo, se você tiver ódio no seu coração contra o seu irmão, você já cometeu homicídio. Não adulterarás, porém todo aquele que olhar para uma mulher e cobiçá-la, já cometeu adultério em seu coração. É claro que o adultério no coração é diferente do adultério formal, mas é uma maneira de nos chamar a atenção para o fato de que nós intimamente estamos caminhando no sentido do pecado. E é esta questão interior que nós não podemos ver, mas que Deus vê, que faz com que fiquemos muitas vezes sujos. E aqui Judas estava com o coração sujo, porque ele já estava devidamente decidido a trair Jesus, a entregá-lo às autoridades, a conspirar para matá-lo. Ele sabia que Jesus ia morrer por causa da sua atitude. Ele estava agindo de uma forma como age um homicida. Ele já estava em pecado. E Jesus deixa isso bem claro. Claro para ele, mas não claro e visível para os demais. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Aqui nós vemos que Jesus confronta os seus discípulos no sentido de questioná-los para ver se eles entenderam o significado daquilo tudo, que era um exemplo de humildade, lavando os pés dos seus próprios discípulos, mas era também uma mensagem espiritual acerca da sujeira representada pelo pecado e da necessidade constante de confissão e de arrependimento para estarmos constantemente até com os pés limpos. Nós vemos que os discípulos eles demoram a compreender, já vimos isso em outras passagens e aqui ainda não é diferente. Eles se tornarão homens sábios e cheios do Espírito Santo, cheios de dons espirituais, somente depois de Pentecostes, quando o Espírito Santo vier em sua plenitude, enchendo-os com ele. Mas aqui nós vemos que Jesus diz: vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Mestre e senhor
era um título dado pelos discípulos de um rabino nos tempos de Jesus. E Jesus era também conhecido como rabino. Ele justamente evoca esses títulos para fazer aqui na sequência a seguinte comparação. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Então, aquele primeiro dá um ensinamento claro de que ele, sendo maior, ele deve servir ao menor, mesmo sendo Senhor e Mestre, ou seja, estando acima de todos os títulos, ele deve também, ainda assim, servir. E aqui ele completa: eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Essa também é uma frase, um versículo que muito bem ilustra o modo de ensino de Jesus, a pedagogia divina através da qual Jesus agia. Jesus não era um hipócrita que falava coisas que não fazia, mas aquilo que ele falava, ele ensinava porque ele praticava e mostrava de uma forma real como os seus discípulos deveriam fazer. Quando ele falava de servir, ele não falava somente na teoria, mas ele servia na prática, mostrando como se deve servir e como se deve fazer, como ele acabou de fazer. Então, Jesus disse: eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Não há nada mais didático do que você mostrar na prática aquilo que você quer que os outros venham a fazer. E foi o que Jesus fez. E aqui ele diz: digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Essa frase também mostra uma segurança e uma humildade acerca próprias de Jesus. E ele quer transmitir essa segurança e essa mesma humildade para os seus discípulos, quando ele faz esta analogia, que nenhum escravo é maior do que o Senhor, assim como nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. O que ele quer dizer? Que quando ele, como Senhor, lava os pés de alguém, ele não se torna menor do que aquela pessoa. Da mesma forma que a condição dele de Senhor, ela não é modificada para de escravo, tornando menor do que essa pessoa, eles como discípulos que deveriam imitá-lo, não deveriam se preocupar com o fato de estarem servindo e de se sentirem assim diminuídos ou menosprezados. Não, ele, Jesus, era Senhor e lavou os pés dos seus discípulos e continuou sendo Senhor. É isso que ele quer justamente ensinar. E nós podemos também aqui entender que quando ele faz esse gesto, e também diz que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou, quando ele como senhor lava os pés do escravo, não é ele que deixa de ser senhor e se torna inferior ao escravo, não, mas ele faz com que o escravo se coloque até numa posição de igualdade a ele. Não que o escravo se torne senhor, mas ele se coloca numa condição de humildade que faz com que o escravo, que sempre se sente diminuído e menosprezado, seja ali honrado e dignificado de ter os seus pés lavados pelo seu Senhor. O Senhor nunca deixa de ser Senhor. E isso serve de ensino para que os seus discípulos não se sintam constrangidos quando tiverem que servir, achando que porque estariam servindo, iriam ser vistos como escravos. Nós que vivemos em Cristo, nós não devemos nos importar com as aparências, com aquilo que os outros vão achar. É o que Jesus aqui também quis nos mostrar. Ele era Senhor e Mestre, e ponto. Independente do que ele fizesse, ele não deixaria de ser quem ele é. Ele podia servir com tranquilidade, que mesmo servindo, ele não se tornaria escravo, mas continuaria sendo Senhor. E era isso que ele queria justamente mostrar e incitar nos seus discípulos, no sentido deles estarem aptos e motivados a servir
sem estarem receosos de que seriam vistos de uma forma desonrosa. E para concluir, agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Ou seja, ele deixa aqui uma bênção para aqueles que se propuserem, de fato, a agirem da forma como ele agiu, a praticarem o ato servil que ele praticou. Dentro de uma visão mais ampla, lavar os pés é algo digno de um escravo. E foi isso que ele fez e foi isso que ele motivou seus discípulos a fazer. Se você lava os pés de alguém, você está apto a servir em qualquer outra função. No sentido de fazer o serviço que era, à época, considerado o mais desprezível, o mais sujo. Quando você se submete a isso, você mostra que você é capaz de servir para qualquer coisa. Você mostra o quão você pode ser útil. Você é capaz de fazer aquilo que o mundo recusa fazer, mas que Deus não se recusou. Ao contrário, ele desceu aos pés dos seus discípulos para fazer aquilo que nem os seus discípulos queriam fazer. Pensem nisso. Esse é o verdadeiro exemplo de servidão. Aquele que manda servir e que primeiro serve para mostrar como se deve servir. Nós vamos agora avançar para a segunda passagem do capítulo 13 do Evangelho de João. Espero que essas primeiras palavras que nós encontramos tenham sido edificantes, esclarecedoras, e é natural que elas acabem ficando ali, germinando e frutificando em nossa mente e em nosso coração durante algumas horas, durante alguns dias, e que sirvam assim de motivação para a reflexão. A palavra, ela nos traz ensinamentos inesgotáveis. Quanto mais nós lemos a Bíblia e mais profundamente nela nós refletimos, mais nós aprendemos e mais enxergamos coisas que só Deus pode nos mostrar. A segunda passagem do capítulo 13 do Evangelho de João tem o seguinte título na versão NVI da Bíblia Sagrada: Jesus prediz que será traído. Vamos fazer a leitura. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi. Mas isto acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Essas palavras também nos trarão profundos ensinamentos. Nós encontramos essa passagem também paralela nos evangelhos de Mateus, de Marcos e Lucas, ou seja, os 4 evangelhos, incluindo o de João e os 3 sinóticos, trazem essa narrativa de Jesus predizendo que ele seria ou que ele será traído. É um fato de suma importância na narrativa do seu ministério, fato este que, justamente por tal importância, é relatado nos 4 evangelhos. Jesus começa dizendo o seguinte: não estou aqui me referindo a todos vocês,
conheço os que escolhi, justamente dizendo a respeito da sua traição e do fato de que ele seria traído por um deles. Mas nós vemos aqui que Jesus, ele não se isenta da responsabilidade da sua escolha. Tanto que ele diz: não estou me referindo a todos vocês, dizendo que não seriam todos que iriam traí-lo. E ele diz: conheço os que escolhi. Isso é importante porque nos dá uma segurança de dizer: Jesus não errou. Claro que não. Muito pelo contrário, ele acertou na escolha. Conheço os que escolhi. E nós sabemos que quando ele fez a escolha dos discípulos, ele orou, passou a noite em oração. E aí alguns perguntam: mas será Deus por que ele ora? Porque ele se esvaziou da sua glória para justamente poder habitar entre nós. Era no seu momento de oração que o Filho de Deus se colocava em comunhão com Deus Pai. E Jesus orava. E se ele orava, quem somos nós para não orar? E foi justamente orando que ele fez a escolha dos 12. Ele sabia realmente quem ele estava escolhendo e escolheu certo. Ainda que alguns, de uma forma blasfema, ousem dizer que ele escolheu errado. Judas estava ali para traí-lo, e nós vamos entender. Na sequência, vem uma explicação. Mas isto acontece para que se cumpra a Escritura: aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Essa é uma citação que está relatada no Salmo 41, versículo 9, Salmo do rei Davi. Em algumas traduções, nós encontramos também: aquele que partilhava do meu pão levantou o calcanhar contra mim. Levantar o calcanhar é a mesma ideia de um cavalo preparando para dar um coice. E o que esse salmo, na verdade, tem a ver com cumprir a Escritura? É justamente o fato de que o Messias seria traído por alguém que partilhava o pão com ele, que comia no mesmo prato. Era esta pessoa com quem ele tinha intimidade, com quem ele tinha amizade, com quem ele havia trazido para o seu convívio próximo, era quem iria levantar o calcanhar contra ele, era quem iria traí-lo. Então, aqui nós vemos mais um cumprimento de profecia. Profecia feita pelo rei Davi, registrada no Salmo 41, versículo 9. É uma profecia messiânica sendo cumprida. Mais uma, mostrando a inerrância, a infalibilidade e a própria inspiração da Bíblia Sagrada, tendo ela sendo concebida como palavra de Deus, infalível e inerrante. Na sequência, Jesus diz: estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Aqui Jesus diz, explicando o porquê que ele estava dizendo que de fato seria traído. Primeiro, ele mostra de uma maneira didática para os seus discípulos que uma profecia bíblica contida no livro de Salmos, Salmo 41, versículo 9, se cumpria ali. E ele dizia justamente que ele seria traído para dar tranquilidade aos seus discípulos, no sentido de fortalecê-los na fé. Porque quando isso acontecesse, eles iriam falar: realmente, o mestre falou que isso ia acontecer. Ele sabia. Ele não foi enganado. Porque se isso acontece sem que os discípulos fossem avisados, eles poderiam, já tendo uma dificuldade de entender muitas vezes quem Jesus era, ficar em dúvida se Jesus era realmente quem ele dizia ser. Então Jesus mesmo, já sabendo o que passava na mente e no coração dos seus discípulos, já avisa: eu estou dizendo que isso vai acontecer para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Este eu sou é uma palavra que tem o eu em maiúsculo e o S do sou em maiúsculo. Eu com E maiúsculo e sou com S maiúsculo. Novamente aqui, uma autoafirmação de Jesus acerca da pessoa de Deus.
mostrando que isso iria acontecer e que ele já estava avisando antes que isso iria acontecer, porque ele sabia no futuro que isso ia acontecer. Por quê? Porque ele é Deus. Eu sou. E continua: eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aqui ele muda um pouco o assunto, mas ele dá também um profundo ensinamento, que nos faz refletir de uma forma mais ampla. Quando ele diz, aquele que receber, aquele que eu enviar, estará me recebendo, ou recebe a mim, e aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Na prática, quem recebe um discípulo de Jesus, recebe a ele, ao Deus Filho, ao próprio Jesus. E quem recebe a Jesus, recebe também ao Pai, a Deus Pai, que foi quem a Jesus enviou. Nós vemos aqui a importância de nós escolhermos e de nós tomarmos cuidado com as pessoas que nós recebemos. Quem recebe um discípulo de Cristo, quem recebe alguém que vem até você pregando a palavra em nome de Jesus, é alguém que está recebendo também Jesus, o Deus Filho, e recebendo também Deus Pai, que enviou Deus Filho. Dentro dessa analogia, é importante também que nós prestemos atenção, porque, em linhas gerais, quem recebe um mensageiro, recebe também quem envia o mensageiro. E quando você recebe alguém que não vem da parte de Jesus, dentro dessa analogia, você recebe quem envia esta pessoa também. Quando você recebe um mensageiro da parte do diabo, você recebe também quem enviou esse mensageiro, recebendo assim o próprio diabo. E ainda que você fale, mas eu não recebo pessoas do diabo na minha casa. Mas sem perceber, você está recebendo esse tipo de pessoa na tela do seu celular, no teu grupo de WhatsApp. Quando você abre o seu aplicativo e começa a ver uma mensagem recheada de palavras vãs, de futilidades, de coisas que não vão lhe edificar em nada e que vão roubar o seu precioso tempo. Essa pessoa, ela não vem da parte de Deus, mas vem da parte do diabo. Quando você recebe uma mensagem com conteúdo pornográfico, o que você está recebendo? Algo que foi enviado de alguém da parte do diabo, e você também está recebendo o diabo que enviou essa pessoa. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Muitas vezes a vida de alguém não vai bem porque ela mal sabe que o diabo faz parte da vida dela. E como que o diabo tomou parte da vida dela? Quando ele recebeu o enviado do diabo e recebeu também o diabo que enviou esse enviado. Então, tome cuidado, preste atenção não só em quem você recebe na sua casa, mas nas pessoas que você dá espaço para elas aparecerem na tela do teu celular. Você recebe elas e recebe também o diabo que as enviou. Pensem nisso. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Quando nós vemos aqui que Jesus perturbou-se em espírito, é justamente porque ele, dentro da sua natureza, que encarnado era plenamente humano e ao mesmo tempo plenamente divino, sofria a angústia da expectativa da morte, do sofrimento da morte de cruz, que era a mais dolorosa das mortes. Mas nós sabemos, quando nós temos uma visão mais ampla dos evangelhos, que havia uma dor que talvez fosse até maior do que esta. Jesus, na cruz, ele brada: por que me abandonastes, Senhor, ou Pai? Por que me abandonastes? Ele teve que ter um momento de afastamento e de separação do Pai. Para quê? Para que ele pudesse morrer e para que ele pudesse levar consigo os nossos pecados. O pecado nos separa da presença de Deus. E Cristo, que nunca teve pecados,
Ele teve que tomar para si os nossos pecados e morrer, pagando pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ficar justificados e termos assim a salvação. Este momento de separação do Pai, um momento transitório, necessário para que ele pudesse, de fato, morrer e para que pudesse, morrendo, levar consigo os nossos pecados. Os nossos pecados exigiu da parte de Cristo uma separação momentânea do Pai. E muitos entendem que essa dor que doía na alma era uma dor mais lancinante do que a dor da morte de cruz. O fato é que toda esta atmosfera psíquica perturbava o Espírito de Jesus. E ele declara: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Lembrando que justamente por conta desta traição é que redundaria e resultaria todo esse sofrimento da morte da cruz e da separação momentânea do Pai. Separação esta e palavras de Jesus que foram ali pronunciadas: Pai, por que me abandonastes? Que também era um cumprimento de uma profecia contida nos Salmos. Eu não me lembro agora qual o número do Salmo, mas também que diz que Jesus diria essas palavras. Essas palavras já estavam registradas e já foram anunciadas séculos e séculos antes delas virem de fato a acontecer. Na sequência, a Bíblia nos diz que os discípulos de Jesus olharam uns para os outros sem saber a quem Jesus se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado de Jesus e Pedro faz sinais para esse discípulo, que no caso era João, como que dizendo para que ele perguntasse para Jesus sobre quem Jesus estava falando. E aí é quando João ele se reclina no ombro de Jesus e diz: Senhor, quem é? Nós vemos aqui nessa passagem que há um título, que é o título mais alto que um homem deve buscar, que é ser aquele a quem Jesus amava. Não há nada maior que um homem pode almejar do que ser amado por Jesus. Mas esse amor não era um amor que acontecia como uma resposta de Jesus ao amor que ele recebia de João. Não. O amor de Jesus era um amor natural. Era um amor que fazia com que aquele que recebesse esse amor também o amasse. Mas não era um amor que vinha como resposta ao amor que ele recebia de João. Mas este título é o título que todos nós devemos buscar, de sermos amados por Jesus, ao invés de sermos amados pelo mundo. Porque a própria Bíblia nos diz que aquele que ama o mundo e as coisas que nele há, o amor do Pai não está nele. Nós devemos almejar sermos amados por Deus e nós devemos procurar não amar as coisas do mundo. Quando amamos ou quando vemos alguém que ama as coisas do mundo, sabemos que o amor do Pai, que o amor de Deus não está em nós e não está nessa pessoa que ama o mundo. Porque o amor de Deus e o mundo, eles não são compatíveis, eles são antagônicos. E isso também nos mostra que não dá para se viver em dualidade. Não dá para ser alguém ora quente, ora frio. Ou você é ou você não é. Isso é importante dizer, isso é importante enfatizar e refletir. Continuando, então, assim que João pergunta, Senhor, quem é? Jesus responde, aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Este, num primeiro momento, se nós lermos essa passagem de uma forma descuidada, pode parecer algo banal e irrelevante, mas não. Tudo tem um propósito e tudo tem um significado que transcende a simples visão natural. Essa passagem nos mostra algo profundamente espiritual. Quando Jesus
faz esse gesto de molhar o pão e de dar a Judas, ele não faz isso somente para indicar aquele que seria o autor da traição, mas é um gesto que exprime, dentro da tradição e da cultura da época, uma grande intimidade, uma grande amizade entre essas pessoas. Aquele gesto de Jesus pegar o pão, molhar e dar a Judas era semelhante ao que hoje é feito numa festa de aniversário, quando alguém pega o primeiro pedaço do bolo e destina a uma pessoa. Quando o anfitrião da festa pergunta para o aniversariante: para quem você quer dar o primeiro pedaço? Ah, eu vou dar para o meu melhor amigo. Seria mais ou menos isso que Jesus fez. Ele pegou ali o pão, molhou e deu a Judas. Esse não era um gesto de desonra, mas ao contrário, um gesto de honra, de valorização e de dignização do próprio Judas. Um gesto onde Jesus, ali diante de todos, mostra que mesmo sabendo ele que Judas iria traí-lo, ele ainda assim o amava. Ele ainda assim o tinha por amigo. E amigo íntimo. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Este entrou nele, eu já vi pessoas falando que foi uma espécie de magia que foi feita. Como se tivesse sido colocado ali algum elemento espiritual no pão, e a hora que Judas comeu, esse elemento espiritual, que seria a presença de Satanás, começou a agir. Não, nós já vemos que Satanás já vem induzindo Judas atrás de Jesus há muito tempo. E este fato de Judas comer o pão e Satanás entrou nele, é na verdade só um start, um gatilho final para que ele parta para fazer o que ele tem que fazer. Ele já estava, na verdade, sob o assédio de Satanás e já sob a possessão satânica, desde que ele começou a questionar, por exemplo, o fato de Maria ter quebrado um vaso de alabastro com um perfume caro de nardo puro para ungir Jesus. Ele já estava ali cobiçando o dinheiro que poderia ser obtido vendendo aquele perfume, ao invés de enaltecer o gesto de Maria, que quis ali ungir Jesus a fim de preparar o seu corpo para o sepulcro. Judas era uma pessoa avarenta, descrito também no capítulo anterior ao que nós estamos lendo como ladrão. Então, Judas, ele já era, na verdade, influenciado por Satanás, pelo diabo, há muito tempo. Aqui foi simplesmente um marco temporal que fez com que, naquele momento, dali em diante, ele agisse de uma forma definitiva a fim de entregar Jesus. E Jesus, sabendo que isso teria que acontecer, que isso era uma profecia bíblica que já estava anunciada, quando disse: aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim ou levantou contra mim o calcanhar, sabendo também da profecia de Zacarias, que dizia que ele seria vendido ou entregue por 30 ciclos ou 30 moedas de prata. Jesus então não hesita e fala logo para Judas: o que você está para fazer, faça depressa, disse Jesus. E o interessante é que mais ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Aqui nós vemos que, diante de um ato de traição iminente, os discípulos ali não entendiam o que acontecia. E aqui é dito que, visto que Judas era encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava ali dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu. Então, os discípulos achavam que, na verdade, Jesus havia dito para ele se apressar em sair para comprar coisas que possivelmente estariam faltando para darem continuidade à celebração. Lembrando que eles estavam fazendo a última ceia, justamente a refeição pascal. Ou que ele estaria ali sendo apressado por Jesus para sair, para fazer alguma espécie de caridade, dando dinheiro aos pobres. E esta passagem termina com uma singela frase: e era noite. A noite aqui não é somente uma alusão à falta de luz do período noturno, mas noite no sentido de trevas,
de trevas que haviam chegado, pois agora, com Judas saindo para entregar Jesus, a morte estava cada vez mais perto. Era já um fato irremediável, porém necessário de acontecer, como Cristo bem sabia. E assim nós concluímos a segunda parte, a segunda perícope, a segunda passagem do capítulo 13 do Evangelho de João, onde nós vemos aqui o total e pleno conhecimento de Jesus acerca da necessidade da sua morte, acerca da traição de Judas, e vê todos esses fatos com naturalidade. É claro que a sua morte, à medida que se aproxima, lhe perturba, lhe causa sofrimento, lhe traz angústia, não só, como eu expliquei, pelo sofrimento físico, mas também pelo sofrimento espiritual, devido à separação temporária e momentânea do Pai. Na sequência, nós vamos agora para a última passagem, uma passagem relativamente curta, onde Jesus prediz que Pedro o negará. Nós também encontramos essa passagem nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim e, como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? E Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Essa passagem, apesar de curta, ela também nos traz longos ensinamentos. Nós vemos aqui que depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Em síntese, a mensagem mais importante que nós encontramos nessas palavras é justamente o fato de que Cristo vê como glória a sua morte. Aquilo que é glória para Cristo seria uma desonra para o mundo, uma desonra para os homens. O modelo de glória de Cristo, e que deve ser também o modelo de glória dos seus seguidores, é algo completamente contrastante com o mundo. Cristo anuncia que o momento da glória estava próximo, e o momento da glória era justamente o momento da sua morte. Quem ali naquele cenário e quem nos dias atuais enxerga a morte como glória? E por que Cristo enxergava a morte como glória? Porque ele estava louco? Não. Porque ele sabia que a sua morte era cumprimento de profecia, que ele veio para isso. A sua morte era o cumprimento exitoso da sua missão. Ele tinha que morrer para poder levar consigo os nossos pecados, dando-nos assim a possibilidade real da salvação. Era necessário que ele morresse para que ele pudesse também ressuscitar e ter uma exaltação maior do que qualquer ser humano já teve, mostrando que de fato ele é Deus e ele faz aquilo e fez aquilo que ninguém jamais foi capaz de fazer e nem será.
Então, nesse sentido, a sua morte é também um momento de glória. Nós vemos, à medida em que avançamos na leitura, que o modelo de glória, o modelo de liderança para aquele que é do reino de Deus é completamente diferente do modelo de glória e de liderança daqueles que vivem no mundo. Para aqueles que estão no mundo e que acreditam que a vida é uma só, a morte é o fim de todas as coisas. É o momento de desonra, é o momento de desaparecimento, é o momento de ser esquecido. É um fechar de cortinas, é o ocaso de um dia que termina. Mas para Cristo é o momento de glória, é onde tudo começa. Afinal de contas, foi com a sua morte, depois com a sua ressurreição e com a sua ascensão que se inicia a igreja primitiva. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo, o Consolador que ele havia prometido, de fato chega, desce sobre os apóstolos e sobre os discípulos que estavam com os apóstolos, e ali os dons começam a se manifestar e a capacitação para o serviço missionário começa também a plenamente surgir. Então, glória para Cristo é morrer, diferentemente do conceito de glória para o mundo. Na sequência, nós vemos que Jesus diz o seguinte: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus começa essa fala paradoxalmente com um consolo aos seus discípulos. Paradoxalmente porque se esperaria que quem estivesse prestes a morrer fosse consolado por alguém. Mas é ele quem consola os seus discípulos, dizendo: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Essas palavras mostram, nesse momento, a tranquilidade de Jesus, no sentido de estar absolutamente convicto daquilo para o qual ele veio aqui, morrer. Ele tranquiliza os seus discípulos com essas palavras suaves: meus filhinhos, vou estar com você apenas mais um pouco. E aí ele diz: vocês procurarão por mim. E como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Aqui nós vemos, nesta colocação de Jesus, sobre o que ele diz para os discípulos e também disse aos judeus, um duplo significado. Quando ele disse para os judeus, para onde eu vou, vocês não podem ir, é uma maneira de trazer juízo para os judeus, que não crerão nele, que não aceitaram ele como Messias e que não iriam entrar no reino de Deus. Já para os discípulos, para onde eu vou, vocês não podem ir, que é justamente no sentido de mostrar para eles que aquele ainda não era o momento deles morrerem. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Esse não era o momento deles terem que dar um testemunho em favor de Cristo ao preço da própria vida. Ainda não era. Na sequência, Jesus diz um dos seus ensinos mais proeminentes: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Esse é um novo mandamento, nas palavras do próprio Jesus, porque ele aprimora, na verdade, um antigo mandamento. O que a lei nos dizia a respeito do amor? Em Deuteronômio, nós temos que o primeiro mandamento, ele é, depois, essa passagem que eu vou dizer, ela é novamente lembrada por Jesus quando alguém pergunta a ele qual seria o primeiro e o maior mandamento. Então, ele diz aquilo que o judeu conhecia como Shema, que está em Deuteronômio: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. E na sequência vem: e amarás o próximo como a ti mesmo. Isso aqui está em Deuteronômio. Quando Jesus foi questionado acerca daquele que seria o principal e maior mandamento, ele diz justamente isso, e ele explica:
Então ele fala, o primeiro e o maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E diz, e o segundo mandamento, que muito se assemelha a esse, é: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele completa, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Lei e os profetas era, na verdade, o Antigo Testamento. Alguns leis, profetas e escritos. Mas lei e profetas, para todo bom judeu daquela época, estava ali resumido o que tinha no Antigo Testamento. Nos tempos de Jesus, os escritos bíblicos, a Bíblia propriamente dita, era o Antigo Testamento. Então, Jesus resumiu toda a narrativa bíblica naquela época em 2 mandamentos: amarás a Deus e amarás ao próximo. Essa era a referência, o paradigma de amor até então. Nós devemos amar a Deus. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. É o mesmo que dizer: amarás a Deus sobre todas as coisas. E depois, como o próprio Jesus nos disse, devemos amar ao próximo como a nós mesmos. O padrão de amor no relacionamento horizontal, que era o nosso relacionamento, que é o nosso relacionamento com o próximo, era o amor próprio. Nós devíamos amar ao outro como nós amamos a nós mesmos. Aqui, Jesus muda esse paradigma de amor relacional dentro da relação horizontal do homem com o próprio ser humano, do ser humano com o ser humano, não deixando mais o amor próprio como o padrão de amor relacional, mas ele eleva isso. Nós não devemos amar o outro como nós amamos a nós mesmos, mas nós devemos amar o outro como ele nos amou. E como foi que ele nos amou? A ponto de morrer por nós. É um amor sacrificial, é um amor que só Deus é capaz de nos dar. E é isso que nós devemos nos esforçar para que possamos um dia, como a Cristo, ao outro amar. Então, este é o padrão de amor que Cristo estabelece aqui. Não é mais amar o outro como amamos a nós mesmos, mas amar o outro como Ele nos amou, a ponto de morrer por nós. E aqui ele diz: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. A melhor maneira de se reconhecer um cristão, um discípulo, ou de se reconhecer uma igreja como sendo uma igreja cristã, cristocêntrica, é justamente pelo amor. O amor que ela tem para dar para os outros e o amor que os membros manifestam entre si. Que amor é esse? É o amor próprio? É o amor sacrificial de Cristo? O amor é o que define de fato aquele que é um discípulo de Jesus. O amor também foi um tema muito enfatizado pelo apóstolo Paulo nas suas cartas. Paulo deixa o amor em uma condição de excelência e de exaltação em relação aos dons espirituais, em relação a elevadas virtudes cristãs como a fé e a esperança. Para Paulo, o amor é maior que os dons, é maior do que a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, do que eu falar em línguas, do que eu interpretar línguas, do que o espírito, a capacidade o dom de discernimento de espíritos, o dom de fé, o dom de profecia, o dom de milagre, o dom de cura. O amor é maior que isso para Paulo. E Paulo também fala que o amor é maior que a fé, é maior do que a esperança. Por quê? Se nós entendermos que quando Cristo voltar e que nós formos com Ele viver na eternidade, a fé e a esperança não vão existir mais. A fé, conforme está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, quando Cristo vier, não existirá mais fé, nem a fé necessária para a salvação. A fé é o instrumento da salvação. A fé salvífica e a fé natural não vão mais existir. Aquele que era esperado não é mais porque já chegou. E aquele que não podia ser visto, todo olho verá. A fé vai deixar de existir. E a esperança
que é justamente a expectativa de algo que está para acontecer ou que vai acontecer, também nos espelha mais, porque tudo que havia para se cumprir, que está registrado e anunciado nas Escrituras, já se cumpriu. A fé e a esperança deixarão de existir, mas o amor continuará. Deus é amor e Deus sempre vai existir, sempre existiu. Deus é eterno e Deus é amor. Nós estaremos com Ele em unicidade, em comunhão e também em amor. Os dons, como aqueles que acabei de elencar, que está na primeira carta de Coríntios, capítulo 12, são instrumentos ou capacitações que cada crente recebe da parte do Espírito Santo, do Espírito de Deus, como uma forma de ser usada como uma ferramenta para servir dentro da igreja. Estamos falando justamente de servir e de serviço, mais do que em ser servido. Nesse sentido, o próprio Espírito Santo nos capacita com dons para podermos servir dentro de uma igreja, servirmos na sociedade como instrumentos e como atalaias para levar a palavra de Deus e também para glorificar o nome de Deus por meio de serviços, ainda que na esfera assistencial. O fato é que todos esses dons também deixarão de existir. Na eternidade, nós não precisaremos mais fazer curas, fazer profecias, falar em línguas, interpretar línguas, nós já estaremos na presença de Deus. Todos esses dons, que são ferramentas e instrumentos que capacitam as pessoas para fazer com que outras pessoas possam conhecer a Deus, ali não terão mais serventia. Tudo isso já terá se cumprido, mas o amor continuará existindo. Por isso, a ênfase e a importância nas Escrituras acerca do amor, a ênfase e a importância de Jesus dando um novo mandamento e elevando a excelência do padrão de amor, do amor próprio para o amor sacrificial, do amor próprio para o amor divino, para o amor ágape. Amar o outro como ele nos amou. Isso. E é assim que ele diz que todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Na sequência, nós vemos que Pedro pergunta a Jesus: Senhor, para onde vais? E Jesus responde: para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Aqui Jesus fala justamente da sua morte de cruz e dizendo que me seguirão mais tarde. Lembrando que Pedro, em particular, também a própria tradição nos relata que ele teve uma morte de cruz, e os demais discípulos tiveram também mortes, todas elas violentas, exceto o apóstolo João, que, segundo os relatos da tradição, teve morte natural por velhice. Porém, foi o único que esteve junto com Jesus ao pé da cruz. Ali, muitos entendem que aquele foi o batismo de sangue de João, porque ali ele poderia, de fato, ser morto como foi Jesus. O fato é que Jesus deixa claro que ainda não havia chegado o momento dos apóstolos segui-los, no sentido de segui-lo para a cruz, de morrerem por ele. Esse ainda não era o momento. E Pedro pergunta: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Essas palavras de Pedro, para alguns, são interpretadas como soberba, porque adiante nós vemos que Pedro, ele nega Jesus 3 vezes, como o próprio Jesus diz que vai acontecer. Mas para outros comentaristas, elas são vistas como palavras sinceras, porque nós vemos ao longo da narrativa que depois, quando Jesus é entregue por Judas e que vem a guarda dos sacerdotes judeus para prenderem Jesus, Pedro saca uma espada e corta a orelha de Malco, que era parente do sumo sacerdote. Naquele momento, Pedro de fato poderia ser preso e perder a vida por conta daquele gesto. Outros interpretam como uma imprudência ou como um destempero, uma impulsividade que era muito própria também da própria pessoa de Pedro. O fato é que alguns entendem que poderia ter sinceridade nessas palavras de Pedro, nesse momento que ele diz: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. O fato é que Jesus responde para Pedro: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que, antes que o galo cante, você
me negará 3 vezes. E nós sabemos que de fato isso aconteceu. Afinal de contas, Jesus, que é Deus, aqui também pronuncia uma profecia acerca de Pedro, que naturalmente haveria de se cumprir e se cumpriu. E eu te pergunto, se todas essas palavras que foram anunciadas se cumpriram, você ainda duvida que tenha alguma que esteja para se cumprir e que não vai se cumprir? Portanto, estejam atentos, fiquemos preparados, porque Cristo disse que vai voltar. E disse que nem os anjos do céu e nem o Filho do Homem, ou seja, nem ele naquela época, tinha conhecimento desse dia, mas somente o Pai. No entanto, ele nos disse que haveriam muitos sinais, que surgiriam falsos profetas e falsos cristos, que fariam sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Que haveria um esfriamento do amor e um aumento da maldade. Que haveria uma pregação do Evangelho por todo o mundo. E eu te pergunto, essas coisas não estão acontecendo? Não há falsos cristos e falsos profetas fazendo sinais e maravilhas e enganando a muitos dentro das próprias igrejas cristãs? O aumento da maldade não é algo que nos chama a atenção? O esfriamento do amor? Isso é realidade. E o Evangelho está sendo pregado em todo o mundo, como nesse momento, por meio da internet, atingindo todas as pessoas. Portanto, estejam preparados, porque Cristo está às portas. Cristo está para voltar, e quando Ele vier, ninguém mais poderá se salvar. Agora é a hora de aceitá-lo como Senhor e Salvador, de se arrepender dos pecados, de ser perdoado, de experimentar um novo nascimento, de ser restaurado, de se converter verdadeiramente e por completo, de ser santificado e de estar com as vestes lavadas, esperando a volta do Senhor. Espero que essa pregação tenha sido esclarecedora e edificante para todos que ficaram até aqui conosco, até esse momento. Antes de nós encerrarmos a nossa live, eu quero deixar uma lembrança para vocês. Primeiro, falar brevemente aqui do livro da minha filha, Giovanna Verotti. É um devocional chamado Espelho de Cristo. Esse livro foi lançado agora no dia 8 de setembro de 2024, na 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, e é um devocional, tá? É um livro que você vai encontrar uma série de reflexões que você pode usar tanto para fazer uma leitura diária, quanto você comprá-lo e fazer uma leitura, tá, de uma vez só. Você vai encontrar aqui textos para leitura e reflexão diários, e nos dias em que você não tiver um texto definido, ela sugere aqui uma passagem bíblica para a leitura. Então esse devocional pode ser lido de uma vez só, refletindo em cima dos textos que ele traz, ou você pode, depois também de tê-lo lido, organizar-se para fazer uma leitura diária ao longo do ano, tá? Esse livro aqui você pode adquiri-lo entrando em contato conosco na rede social, ou pode acessar o site da minha filha, que é o www.giovanaverotti.com.br. Verotti é com 2 T's e I, tá? Giovanna Verotti, www.giovanaverotti.com.br. E agora eu vou falar um pouquinho também do meu livro. Esse daqui muita gente já conhece, A Revelação, uma viagem conduzida pela fé em busca da cura em nome de Jesus. Esse livro aqui eu lancei em dezembro de 2023. Ele foi fruto de um trabalho de longos 5 anos e meio. Em 2018, no dia 8 de janeiro de 2018, eu tive um chamado de Deus, aonde fui comissionado para desenvolver um ministério de evangelização global e também, em paralelo, um ministério de cura.
para o desenvolvimento do meu ministério de cura, eu tive a oportunidade de fazer diversas vivências no plano espiritual, aonde recebi a capacitação devida para o cumprimento desta parte da minha missão, tá? Esse livro é um tratado teológico cristocêntrico, é um tratado de física quântica e é um tratado de medicina espiritual. Aqui você vai ter a oportunidade de entender por que os maus sentimentos podem nos fazer adoecer. Você vai entender também por que os bons sentimentos, as orações, as notas musicais e as cores podem nos ajudar a curar e nos trazer mais saúde, tá? Aqui você vai ter também uma visão holística do indivíduo como um todo, entendendo de que forma a alma e os corpos espirituais se interligam e se integram com o corpo material e de que forma a alma interfere no próprio funcionamento do corpo material, no sentido de fazê-lo adoecer ou de fazer com que ele tenha saúde e venha até a se curar. Se você estiver interessado neste livro, você também pode adquiri-lo mandando uma mensagem para a gente aqui nas redes sociais ou acessando o meu site, que é o www.daniloverotti.com.br www.daniloverotti.com.br. Gente, vamos fazer o nosso encerramento, como tradicionalmente fazemos, com uma oração. Senhor, mais uma vez eu lhe agradeço pela iluminação que recebi do Teu Santo Espírito e também pela inspiração que o Teu Espírito Santo pôde me trazer, para que eu pudesse não somente compreender aquilo que a Ti aprouve me revelar, mas porque eu também pude compreender para transmitir. Peço ainda para que o Senhor faça com que o Seu Espírito Santo possa preencher a mente e o coração de cada um que nos ouviu, para que as palavras que foram lançadas como sementes possam germinar e frutificar, dando frutos para 100, para 60 e para 30, para a glória do Seu nome e de nosso Senhor Jesus. É o que eu te peço, em nome de Jesus, e assim também te agradeço. Amém. Muito obrigado, pessoal, mais uma vez, pela companhia, pela paciência, e na próxima segunda-feira, se Deus assim permitir, nós estaremos aqui para fazer a exposição do capítulo 14 do Evangelho de João. Uma boa noite a todos, uma boa semana, que Deus esteja com vocês. Amém.